Bairrista Futebol Clube, a partir de agora aqui no Estúdio 4 da RDC TV. RDC TV transmitido pelos canais 24 e 524 da NET Claro. E fazendo a parceria com o Grupo Bairrista. A mesa bairrista já está aqui. E nas nossas, nas nossas plataformas digitais. Twitter, Facebook e YouTube do Bairrista e também da RDC TV. O que nós tivemos agora é tu te assustando com a própria voz. Exatamente. Muito não, bem. não é grande coisa, Você assim. gostasse ou não da tua voz? Gostei. Muito bem. Então, Twitter, Facebook, todas as plataformas, né, Maiká? Sim, senhor. Estamos aí, Silvio, de volta. O site da RDC também. O pessoal que não usa a rede social pode nos assistir. E nos canais 24, que é as 24 da NET. Estamos aí de volta, né? Sobrevivendo. Serra, você é de uma máscara que eu vou te dizer, né? Estamos aí de eu volta. estou de volta. Estou de volta, sobrevivendo. O rehab da... Muito bem. Peguei o Tolima vírus. Amanhã, Grêmio e Caxias. Assunto central do programa hoje. Inclusive, o nosso quadro tático vai ser usado aqui no programa. E hoje, no programa, a presença de Luciano Oxman, o novo presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Luciano, bem-vindo. Obrigado. Substituindo o Chico Noveleto e sem o mais importante da família, que é o Zelinho Oxman. Eu achei que tu ia trazer o Zelinho, mas tu não trouxesse. Que Então. o pai já está fazendo feriado de carnaval. Nossa, já foi pra luta? Já foi para a luta, já está na praia. Por isso que não pôde vir aí. Suceder o Chico é uma tarefa difícil, hein? Difícil, né? Mas tem muita Vamos lá. coisa aí para perguntar para ti daqui a pouquinho, então. Aliás, como presidente, tu estás indo para a segunda decisão, é isso? Como? Como presidente agora da federação, para a segunda decisão, porque já teve Grêmio e Pelotas na Copinha. Sim. Tu já eras o presidente Sim. e agora a segunda. Já Concluiu o Grenal da Copa São Paulo? Já fui no Grenal da Copa São Paulo da também. Copa São... Ué, rapaz, em então- um mês, mais ou menos, o homem cheio de decisão, é isso? Não, já teve decisão no Internacional, na Libertadores também, Sim. contra o LDU. Tem uma na semana que vem, tem mais uma. Então a gente está... Decisão que não está faltando. Bom, Ainda bem. E você começar com o pé direito, Teve então? as decisões de todos os gaúchos envolvidos na Copa do Brasil aí também, Isso. jogos eliminatórios, Bom, então né? tudo é decisão, digamos. Semana que vem também, então Isso. 40 dias intensos. Tá, e desses 40 dias intensos, vamos falar daqui a pouquinho já, como novo presidente da federação. O Luciano Kleber falou sobre os gaúchos na... Pesado pro Jax, mas não é só a eliminação na Copa do Brasil, não é só a goleada, é também reflexo do campeonato estadual, porque ele perdeu para o Paysandu Clássico por 2-1, levou uma virada lá. São 7 jogos do Jax no Remo. Sim, Cinco começou bem, né? Se não me engano, ganhando 4 partidas São seguidas. 5 vitórias, a derrota para o Paysandu e a eliminação ontem na Copa do Brasil. Então, a derrota do Paysandu, Perdeu o especialmente... clássico, né? E outra coisa, tem um lugar vagando ali no São José, é só querer de volta, né? Acha que Mas de eu acho que o Jax ele tem que pensar para fora do Rio Grande. O Jax é um treinador que tem, mesmo com o fracasso nessa primeira tentativa com o Remo, é um treinador que tem qualidade para mais do que futebol gaúcho. A gente está falando do Rafael Jaques, o ex-técnico do São José, que foi para o Remo nesse ano e que ontem acabou, Júnior Maicá, sendo demitido em função da derrota para o Brusque por 5-1 na Copa do Brasil. E a campanha do Brusque na Copa do Brasil, né? Eliminou o Sport, jogando em casa. Agora o Remo, né, do Jax, impressionante. O Brusque tem um aporte de grana, né, Silvio, da Havan, né, que é a matriz, né? Sim. Então, o Brusque fazendo campanha aí, surpreendente também. Agora, o Jax eu concordo com o Kleber, eu acho que o Rafael Jax já está num estágio avançado aí na sua carreira, mas vai ser uma pulga atrás da orelha de qualquer clube do Gauchão agora, nesse segundo turno, né? Rafael Serra, te surpreendeu? Me surpreendeu o Benfica. Quer dizer, me surpreendeu e não surpreendeu. Porque Por quê? a cultura brasileira na Benfica é uma cultura que explica muita coisa do futebol, né? Acho que a gente já evoluiu algumas coisas. Desde o 7-1, acho que a gente vem evoluindo. Mas em alguns lugares, alguns clubes, eu acho que, claro, que teve a eliminação, a derrota no Clássico, aí vem a eliminação na Copa do Brasil. Começando o trabalho, o Jax, né? O Jax assumiu o Remo há poucos meses. Essa temporada, o Jax não está no Remo há 3 anos, né? Então, acho que é uma cultura de perde, não serve. Perdeu, tá fora. Tem que melhorar isso aí, né? Pois é. Para ti, Luciano, surpreendeu a saída assim do Jax tão rápido, não? Com certeza sim, até porque a gente acompanhou o trabalho do Jax aqui no São José, né? Um técnico extremamente promissor, mas a gente também tem que entender a rivalidade local lá, é muito forte também. É uma cultura diferente da nossa aqui, talvez
aqui no Rio Grande do Sul ele tivesse até um pouco mais de oportunidade do que teve lá. Eu diria Mas, que aquela cultura mas surpreende. lá talvez seja mais forte que a nossa, hein? Com Remo e Tu Paysandu. perde um Remo e Paysandu, toma 5 no dia seguinte, Porque é vamos uma fa- pena que isso mais ainda... forte, mas- É Vamos uma trazer pena que pra- exista isso, mas é... Vamos trazer pra gente aqui, tá, Benfica? Com o que tá acontecendo agora, tá? O Inter perdeu o Grenal. Vai que né? Pode acontecer o Inter ser eliminado na quarta-feira. Sim. Tem que mandar embora o Cudê. Pois é. Não, mas, né? mas essa onda, de certa forma, Mas já tem começa. eu Pois acho é, que... mas tá errado, não tem que mandar embora. Evidente, E o tá 5x1 é um pouco enganoso, né? Porque estava 2x1 aos 70 do jogo, que dá os 25 do segundo tempo, e depois tomou um gol contra e aí desandou. Aos 77 um gol contra. Mas logo depois do gol do Giovani, o único gol do Remo, o próprio Giovani erra um gol quase na pequena área. Né? Ele vai dar um carrinho e erra o gol. E era a chance de empatar ali. Para vocês que são os especialistas, eu acho que até a forma de trabalho do Jacques também é mais complicado um pouco de implementar o trabalho dele lá, questão de treinamento, filosofia. É complicado de ter algum dirigente ainda hoje que abrace isso, que dê o tempo necessário para uma mudança de cultura. Talvez seja, inclusive, alguma dificuldade que o Cudê possa enfrentar aqui no Internacional também. Mas estou jogando a bola para vocês aí. Eu vim aprender com vocês 4 aí. Mas nesse caso do Jacques, tu tens razão, mas nesse caso do Jacques, eu acho que o placar também. E depois da derrota. Tivesse sido 2x1, não sei. Eu discordo do meu caro colega Eduardo, um 5x1 não é muito por acaso, né? 5x1 Não, que eu digo, digo 5x1 porque... enganoso, não é enganoso. Não, 5x1 é uma porrada. enganoso porque foi... Não diz o que foi o jogo, de repente. Exato, não sim, diz o que foi o nas jogo. circunstâncias. Ficou o placar de 5x1. Mas é Não muito foi um forte. domínio total do 5 Brusque. é muito forte, tipo, o Brusque ainda, né? A Não relação foi- Brusque e Remo no cenário do futebol brasileiro não dá para comparar, né? A mesma coisa do esporte também. Aliás, o Brusque Demitiu 2 treinadores. Derrubou 2 Jogou técnicos. 2. Né? Derrubou o Guto Ferreira e derrubou o Jacques agora. Tem que ver quem vai ser o próximo adversário do Brusque já para se preparar. Tu não tens aí o próximo Eu adversário? já estou Não, curioso não para O técnico saber. já deve estar preocupado. Eu já estou curioso para saber quem é o técnico do Brusque, Benfica. Bom de tambor, hein? É um negócio impressionante. Daqui a pouco esse quadro aqui será usado. Tá? Bom de tambor. Vamos falar sobre o posicionamento tático do Grêmio. Que O tá... nosso... O que é? Não, eu ia dizer que a delegação do Grêmio está em deslocamento nesse momento para Caxias. Deve estar assistindo. E vai querer saber como joga. É. E vai querer saber se o cara que vem no quadro é bom. Renato deve estar de Se olho. ele tem compreensão realmente dos movimentos que o Renato está colocando nesse novo esquema do Grêmio. Eu Mas diria o que é um Grêmio- esquema de emergência, hein? Até o Jean-Pierre voltar. Escalar o Grêmio é barbada, né, Silva? É O mesmo? pessoal estava nos criticando aí ultimamente, porque a gente estava falando muito do Inter, né? Mas é que o Inter está mudando, o Inter está com novas peças, o Inter está com novas ideias, né? O Grêmio é o Grêmio de 2016. Faz um 4-1-4-1, faz um 4-2-3-1, mas é o Grêmio. Assim, a gente sabe mais ou menos como é que as peças se movimentam e a qualidade disso tudo que foi implantado no Grêmio, que até hoje, né? Claro, ano passado não ganhou nenhum título de expressão, enfim. Mas a gente sabe como o Grêmio joga, né? Até surgiu o Flamengo e tomar conta do cenário nacional. O Grêmio, para todo mundo, era tido como o melhor futebol do Brasil. A propósito, Kleber, tem quem enfrente o Flamengo? Nós teremos quem enfrente o Flamengo nesse ano? Eu acho muito O difícil. Flamengo, vem cá, o Pedro chegou fazendo gols e é o centroavante reserva. Eu acho muito difícil que tenha um time que atinja o nível que o Flamengo já atingiu, né? E o Flamengo não só atingiu um grande nível, uma diferença muito grande no ano passado, como se reforçou. Então, o Flamengo de 2019 já assustava, o de 2020 ele está num tamanho muito maior, né? Pois é. Como é que vê, Luciano, essa disparidade do Flamengo com o nosso futebol gaúcho, por exemplo? É lógico que o fator financeiro interfere muito, mas eu tenho curiosidade de ver esse Flamengo, numa temporada inteira. Né? A gente sabe, especialmente pelos lados, né? Tem 2 grandes jogadores, mas que estavam fora há muito tempo de uma temporada brasileira, onde tem um número de jogos excessivos. Mas eu acredito ainda, especialmente nos 2 daqui, vamos puxar a brasa para o nosso churrasco aqui, de que o Grêmio Internacional tem todas as condições de enfrentá-lo de frente. Sim. Mas, Edu,
o Flamengo se reforçou para efeito de grupo nesse ano para enfrentar isso. Eu não sei se exatamente nas laterais, tu tem razão. Já são 2 jogadores com idade superior a 30 anos, não tem condição de jogar o tempo todo, né? Mas especialmente do meio para frente, o Edu Santos, o Flamengo se reforçou muito para fazer essa variação. Se reforçou e aí entra uma discussão que a gente tem muito com o Maicá, que ele acredita que o Flamengo vai dominar o cenário brasileiro pelos próximos 20 anos. E eu acho que não, eu acho que o futebol brasileiro não permite isso. As colocações do futebol brasileiro não permitem que um time tenha esse domínio. A gente já viu isso com o próprio Palmeiras, quando tinha Parmalat, a gente já viu isso. Antes, com o Flamengo mesmo contratou o Romário, né, em 95. Eu acho que a própria compra de grandes jogadores vai acabar minando o vestiário. Tem jogadores ali que não vão se acostumar com um banco de reserva. Eu acho que a gente atingiu um ponto que não é irreversível, mas de total supremacia do Flamengo na questão financeira. O Edu citou a vinda do Romário pós-Copa do Mundo, mas foi uma opção do Romário numa época totalmente diferente. Mas o Flamengo já teve Adriano, o Flamengo já teve Ronaldinho Gaúcho. Teve Adriano, ok, mas nunca teve. Mas eu acho que era um time com um jogador. Eu acho que agora nenhuma dessas todos contratações, os jogadores. Eu acho que nenhuma dessas contratações citadas aí, talvez só o Romário, muito mais por vontade dele de voltar para o Brasil. O Ronaldinho é uma negociação que o Grêmio estava fechando. E o Ronaldinho já embaixo, né? E o Adriano também. O Adriano queria voltar para o Brasil. Não, o Flamengo contratou... Eu acho que o momento do Flamengo é diferente. Eu acho que nunca o Flamengo se organizou da maneira como ele está se organizando. E eu vejo assim, dois times só, que podem fazer frente ao Grêmio. O Palmeiras pelo fator financeiro e o Grêmio pela qualidade técnica. O Cruzeiro não existe mais, o Atlético Mineiro é um time razoável, né? O Santos, sem o Sampaoli, não encaixou com o Gesualdo. São Paulo não consegue se acertar há muito tempo. O Corinthians está atolado em dívida. Sobra espaço para o Internacional crescer. E nem vou falar dos outros times cariocas, né? Então, é praticamente uma divisão de acesso contra o Flamengo. Coloca mais um na lista do Flamengo aí, Benfica, que o Flamengo está de olho, é o Rafinha Alcântara. Também é. Está na lista de possíveis contratações do Flamengo. O pessoal fica me citando no Twitter, Silvio, porque eu fico batendo... Qual é o pessoal? A galera que... As poucas pessoas que... sentado na posição do Baldasso, que sempre diz isso. As poucas pessoas que me seguem aí, Silvio. Mas, assim, o pessoal citando que um relatório da Pluriconsultoria, alguma coisa assim, de alguns anos, que já meio que denunciava essa espanholização do futebol brasileiro, né? Sim. Porque a gente vê o Corinthians, teoricamente, na questão financeira, parecido com o do Flamengo, mas o Corinthians tem um problema do estádio, né? O Corinthians está pagando uma dívida enorme do estádio. E já se fala em bayernização do futebol brasileiro. Que? Com bayernização. Como é na Alemanha, o Bayern lá na frente e os outros clubes... Que é mais ou menos, assim, o Flamengo já trouxe o Ronaldinho, já trouxe o Adriano, mas nunca teve um time completo de craques. Não teve um pacote. Ninguém nunca contratou, acho que o Corinthians daquela vez com o Kia, né? Contratou o Tevez por um valor altíssimo. Das 5 maiores contratações do futebol brasileiro, só essa do Tevez que está ali no meio, o resto é tudo Flamengo agora, Gerson, Gabigol, enfim. E ninguém contratou um centroavante por 18 milhões de euros, né? Que foi o que o Flamengo fez esse ano. Então, eu acho, assim, que a gente tem que se apegar muito nos mata-matas, porque os mata-matas às vezes são imprevisíveis. O Emelec quase tirou o Flamengo ano passado, o Atlético Paranaense eliminou o Flamengo ano passado, porque nos pontos corridos e na bola vai ser muito difícil. Luciano, fica à vontade para participar desse papo com a gente. Estou aprendendo bastante. Super, por exemplo. Eu só acho eu estou apavorado, Luciano. A verdade é essa. Tô apavorado. Não, eu acho que o Flamengo, o grande diferencial deles para os últimos anos é quando ele arrumou a cozinha. Acho que a grande contratação dele que deu, além dos 2 laterais, lógico, a par da idade, o zagueiro espanhol, né? Esse Pablo Mari. Que eu acho que ele deu uma ajeitada ali atrás, porque sempre pensava do meio para frente, né? Eu acho que esse fato de ele ter ajeitado a parte de defesa, eu acho que deu um salto. Mas eu acredito muito nos nossos aqui. Eu acho que o futebol tem um fator ainda do imponderável. A gente não pode sempre considerar isso, mas tem certas valências e certas circunstâncias que a gente não tem como. Daqui a pouco esse time que encaixou tão bem ano passado, a tendência é de que se mantenha.
mas daqui a pouco pode um outro aí fazer frente como E Rio como Grande do nós já Sul sempre tivemos. teve abaixo em nível de receitas dos clubes do centro do país. Sempre foi uma arrecadação menor, sempre foi mais difícil fazer futebol aqui A do que no curiosidade centro que do eu país. tenho são os próximos anos do Flamengo em questão de gestão. Né? Qual é o saldo que vai sobrar disso aí, em termos de salários, em termos de pagamento, Sim, todas a as despesa situações, toda essa é despesa. astronômica também. Porque enquanto se está tendo resultado positivo, você sabe melhor que eu, algumas coisas, questões financeiras, Exato. a gestão está excelente, está tudo certo, eu tenho um pouco de dúvida, e a gente não pode esquecer que o Flamengo tem ainda uma situação envolvendo os próprios meninos lá, que tu não tem Exatamente. como dimensionar o tamanho que vem disso aí, né? Da mesma forma que a gente, embora já faça mais tempo, a Chapecoense também tem essa situação. Então, minha grande curiosidade é saber como é que vai estar o Flamengo daqui a alguns anos em termos de gestão e de resultado financeiro também. Bom, esse é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. O nosso convidado no programa de hoje, o Bairrista Futebol Clube. Silvio. A parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista. Gerson Testoni é o técnico do Brusque. Esse é o do Brusque. Líder do Campeonato Catarinense. Gerson com J. Gerson com J. Gerson Mas eu Testoni. gostaria de saber qual é o técnico do próximo adversário do Brusque. E o nosso O glorioso... problema tá aí, se a gente descobrir qual é o próximo adversário e qual é o técnico. E Porque o- jogou 2 fases e derrubou 2 técnicos. E o Rafael Jacques foram 7 jogos. 5 vitórias e 2 derrotas. Nossa. Aí E não. foi demitido. Duas derrotas pro 80% Paysandu de- e a goleada pro Brusque. 80% de aproveitamento e caiu. E caiu. Isso aí não pode mais, né, Benfica? Agora, Isso aí não- só um parênteses, a brincadeira ficou séria ali. O cara abriu uma TV de 32 polegadas ali. Não, eu tava pesquisando. Ele tava fritando uns bifes ali pra nós. Não, tem um É o ET me cooktop. olhando ali, eu não entendi o que Esse é um quiser. hambúrguer. É o cooktop. Chega a me assustar um pouco aqui. Se já tem definido o adversário do Do Brusque? Isso aí dá pra comprar um chevetão. É. Dá. Dá para comprar. Acho que até 2 até. Luciano, Não, um chevetinho só. qual é o teu maior desafio, assim, ao assumir a Federação Gaúcha de Futebol, ainda que tu estivesse durante todos esses últimos períodos como vice-presidente do Chico Noveleto, mas agora tu é o presidente, quer dizer, a figura central da Federação Gaúcha de Futebol. Qual é, nesse momento, ao assumir o teu maior desafio? Não, E a tua maior preocupação? Não, dentro de todo o planejamento que a gente veio fazendo, especialmente depois do dia 17 de maio, que foi a eleição, nós sempre acabamos priorizando, no primeiro ato de gestão, fazer um campeonato gaúcho no nível dos últimos anos, né? Porque seria um cartão de visita da nova gestão. E depois disso a gente vem tentando escalonar as prioridades que nós temos lá na federação, porque a gente entende que tem certos pontos que precisam ser atacados e compreendidos. Até para isso, para que a gente fuja um pouco do achômetro Te dá um pouquinho d'água, tu quer? Olha, tia, é com gás, não? É de graça? É de graça e sem gás. Obrigado. Lá na federação a gente costuma cobrar R$ 4,50 o copo d'água, por isso que o Maica já perguntou. Por isso que eles não vão lá. Estou de então. brincadeira. Mas então, até para que a gente possa entender e escapar um pouco da situação do achômetro, né? Da situação assim, qual é o cenário do futebol gaúcho atual? E a gente acha que pode ser o preço do ingresso, a gente acha que pode ser a TV que passa Real Madrid, Barcelona, e aí faz com que o cara fuja do estádio. Então, tem diversas situações, e para isso, agora, essa semana, a gente fechou uma parceria com uma empresa importante aqui do Rio Grande do Sul, de pesquisa. Ontem nós tivemos um trabalho de uma manhã inteira com ela lá, onde ela vai atuar em todas as regiões do estado. Que tipo de pesquisa? Para entender o perfil do torcedor e as razões e motivações e o que movimenta ele a frequentar o Estádio Gaúcho, a não frequentar, se ele é... Inclusive, assim, nós vamos entrevistar aproximadamente 1.000 pessoas. Sim. E uma das situações que a gente pediu é que tenha o indiferente, para a gente saber das 1.000, quantas nós tivemos que chegar para ter as 1.000
positivas com interesse no futebol, se ele é aficionado, se ele gosta mais ou menos, enfim. E a gente quer saber também o diferente para saber, olha, para chegar nas 1.000, nós tivemos que pegar 2.000 pessoas na rua. Certo. E aí a gente, a partir disso, a gente começar a priorizar e balizar as situações. Porque muita gente fala, mas a questão é o preço. Será que é só o preço Mas do é ingresso? isso. Não tem ingresso caro nesse Entendeu? Campeonato Gaúcho? Benfica ontem Qual foi um jogo que teve um foi ingresso de R$100, uma coisa assim. foi né? o- Foi o Recentemente. Inter em Juí. Foi, a 100 reais. isso foi motivo de 1h30, mais ou menos, de discussão. Essas que, como é que vocês chamam aí? Resenha? Brainstorm. Brainstorm. Esse termo bonitinho que eles falam, a gente não... Mas é para tu entender, assim, se é o preço que está caro, se é o serviço que não... dentro do estádio que Sim. está não adequado, aí tu baixa o preço do ingresso, tu pode atrapalhar o plano de sócio do cara, porque do clube do interior, que daqui a pouco ele faz um plano de sócio lá de 60, 50 reais por mês, ele vai ter 4 jogos, faz a R$10, é mais em conta o cara não ter a questão da associação e aí pagar por jogo. Tem a questão da própria valorização da competição. A gente quer entender isso também, assim, se o preço do ingresso ele é fator balizador para a qualidade da tua competição ou não, até para fins comerciais, né, com parceiros, enfim. Então, a gente tem uma série de situações que a gente está trabalhando para daí, sim, priorizar e entender. É lógico que o manter o que vem sendo feito é uma prioridade. Hoje, das 12 da primeira divisão, nós temos 9 que jogaram competições de nível nacional, isso é extremamente importante. A divisão de acesso agora, juntamente com o pessoal aqui, a gente vai fazer uma ampla cobertura também, através de streaming, essas situações, para também viabilizar comercialização de placas. Ano passado, ainda num projeto, ainda que experimental, vamos dizer assim, nós tivemos alguns retornos importantes e que nos indicaram, então, esse caminho que nós estamos traçando esse ano. Clubes que nos disseram assim, eu nunca consegui vender uma placa estática lá no meu clube pelo valor que eu vendi, porque eu disse que ia passar numa plataforma digital. Então, são situações assim. E o que mais me preocupa, evidentemente, é a parte da comercialização dos direitos de TV, né? Embora ainda nós tenhamos o contrato assinado até 2021, já a partir desse ano, encerrado o Campeonato Gaúcho, nós já vamos fazer um levantamento, vamos fazer uma análise. Provavelmente nós vamos chamar pessoal da imprensa também para conversar e a gente trocar ideias, conforme já tinha amplamente falado isso no ano passado. Reajustar? E aí para a gente tentar conversar e já chamar, inclusive, as empresas que detêm os direitos para a gente planejar, para não deixar para a última hora. Então, até para a gente poder trabalhar com um pouco mais de cautela e de calma e com uma previsão orçamentária importante aí para a gente botar os planos. Fala, Serra. Eu acho extremamente legal essa iniciativa, porque eu vou pegar o exemplo do último jogo, Benfica, que a gente teve em Caxias, e até o Maiká e o Edu estiveram lá, porque era vamos dizer assim, uma semifinal, né, de turno importante, com duas equipes boas, que jogam bem, né, porque a gente não tem mais aquele gauchão que a gente tinha nos anos 80, lá, às vezes que era ruim de ver, né, e os times estão jogando bem hoje. E não estava cheio o Centenário. Então, São 3.000 pessoas. Me chamou a Centenário atenção. É grande, né? Me chamou a atenção isso. Por exemplo, por que os caras não vão no estádio? A capacidade do Centenário é 22 mil. Por que os caras não estão indo no interior? Né? O que está faltando ali? Porque o jogo não foi ruim de ver. Foi bom o jogo. E como tu dissesse, né, é uma semifinal. Exato. Com duas equipes que fizeram duas grandes campanhas Mas ao mesmo tempo que tu tem isso, com 2.000 pessoas, teve um jogo do Ipiranga o ano passado contra o Confiança, isso, em Erechim, que acho que tinha 20.000 pessoas no valendo o estádio. acesso, né? Ou seja, A torcida do existe. Agora, o que faz ela ir para o estádio ou não, que é esse dado que a gente quer levantar, entendeu? Para a gente Caxias poder, então... O Ipiranga foi, só para fazer justiça, foi na medida possível, né? Sim, Porque a sim, distância, sim. Erechim e Caxias, mas tinha bastante gente do Ipiranga lá.
O Caxias no tem uma Centenário. situação interessante, porque ele está disputando uma final de turno. O Caxias pode ir para a decisão Claro. do Campeonato Gaúcho e está fazendo campanha de ingresso solidário. Né? A torcida não abraça o Caxias. O Paulo Henrique Marques, ano Não, passado... parece até que está ampliando o espaço para o Grêmio. Sim, de 3.500 passa para Deu, 500. deu polêmica lá, Pra né? poder Deu faturar polêmica. A torcida teve uma discussão grande nas redes sociais, porque muita gente reclamando disso, torcida do Caxias, mas aí o pessoal diz, olha, vocês reclamam, mas não vão no estádio, enfim. E o clube se posicionou com uma nota oficial, né? Dizendo que é para arrecadar. E tem que botar ingresso promocional para a torcida comprar ingresso. E está reclamando ainda. Né? Vão ser 5 mil ingressos para o Grêmio e 8 mil para o Caxias, eu acho. São 13 mil ingressos, mais a capacidade para menores. O Paulo Henrique Marques, ano passado, falou uma coisa importante. Como é que tu vai criar vínculo, sendo torcedor de um time do interior, acompanhando 7 jogos no ano, que é basicamente o calendário do time que não tem calendário completo, né? É muito difícil fazer plano de sócio. Para ser dirigente de time do interior, o cara tem que ser muito heróico. Sabe que isso é uma das coisas que volta e meia eu confesso para vocês que eu me pego pensando lá na federação, já não de agora, assim. Mas a gente vê tanta dificuldade do pessoal, tanta coisa que eles vêm comentar conosco, assim, que volta e meia eu paro e penso, o que move esse cara a querer ser dirigente, passar por todo esse sofrimento, cara, um estresse diário, talvez o caminho que a gente possa buscar, a resposta que a gente queira, está até no próprio dirigente, entendeu? Para tentar entender o que movimenta ele. E até falando e aqui vai um elogio ao presidente do Caxias, foi um ato corajoso dele, a questão não só da ampliação do espaço, mas especialmente porque ele mexeu com um local que ele mesmo tinha destinado para a torcida organizada dele. A torcida tinha um espaço no Centenário que era tradicional, e ele já, desde o ano passado, ele movimentou, enfrentou a organizada. Vocês sabem bem como é que é organizada, para tirar ela de um lugar. Não, isso aqui é meu espaço. E ele tirou ela dali, eles entenderam bem, e agora, para esse jogo, ele recolheu ela lá para o antigo lugar. E eu acho que ele passou um recado importante para o torcedor do Caxias. Entendeu? Já no jogo contra o Botafogo, que era um jogo decisivo, era um jogo contra um clube de Série A, um jogo importante que valeria o ano do Caxias, eu não tenho a menor dúvida disso, aquela passagem ali por aquele... E também o Bordeiro deu 1.300 pagantes, 1.900 sócios lá e meia dúzia de menores. O Caxias ameaça não jogar o Gauchão no ano passado, acredita nisso? No ano que vem? Não acredito. Não. Da onde essa notícia? O presidente está dizendo que se continuar inviabilizado financeiramente, existe possibilidade de não disputar. Mas o que inviabiliza o Caxias? É a torcida? Dívida. Dívida. É dívida. Dívidas antigas. Por isso que ele botaram esse ingresso e liberar mais para a torcida do Grêmio, porque sabe que a torcida do Grêmio vai importante lotar o espaço. Falar uma situação assim, e digo publicamente aqui para vocês, porque eu disse num evento que o Caxias mesmo nos convidou para ir, a mim e o Noveleto, e eu dei esse depoimento lá. Em razão da minha atividade, eu recebia muita situação lá na federação de penhoras, de situações judiciais e tal. E eu recebi uma do Caxias há 3 anos e meio atrás. E quando eu olhei, eu me levantei, fui até a sala do Noveleto e disse, olha, provavelmente nós vamos perder um clube aqui. Porque o valor da penhora e do bloqueio dava 4 ou 5 anos de cota do Campeonato Gaúcho que ele não ia receber nada para pagar reclamatórias trabalhistas. Passava de 4, 5 milhões de reais a ordem há 3 anos e meio atrás. Hoje eles não têm nada. Tem 0. E segue a penhora. Não, a penhora já foi levantada, já começaram a receber os valores e tal. E agora deve estar com outras dificuldades. Eles têm um parcelamento do Profut, que é muito alto. Semana que vem a gente vai... em razão até mesmo tem os congressos dos brasileiros das séries A, B, C, a partir da semana que vem, mas eu já estava agendado para ir ao Rio com o presidente do Caxias lá. Nós vamos ter uma reunião com o secretário nacional de esporte para conversar sobre a situação do Profut. Sim. Porque o Profut do Caxias e de muitos clubes do Brasil, ele está muito alto. É algo que há 4 anos atrás foi interessante, seja pelo tempo que se deu de parcelamento, 240 meses, não tinha um parcelamento fiscal que tivesse esse período, e também pelaquela questão dos redutores do valor da parcela, que tu calculava a tua parcela, e nos primeiros 4 anos tu ia pagando 25%,
depois 50%, 75%, até chegar no 100%. Quando chegou no 100%, acendeu a luz, porque aí eu não tenho de onde tirar Já dá para entender esse valor. Então, as dificuldades quais são são... os primeiros desafios Tá. do Luciano. E essas é uma parte que fica meio escondida, né, nesse trabalho da federação, né? Escondida entre aspas, assim, mas é um trabalho de bastidor, de formiguinha mesmo, né? De fomentar e de ir lá e pegar o presidente do Caxias, levar ao Rio, tentar resolver, e aí chega uma notificação de outro clube ir lá e resolver. São coisas que a gente acaba não sabendo que a federação verdade. faz pelo futebol, né? Bairrista Futebol Clube. Silvio! Kleber Grabowska. Diga depois. Guilherme Rodrigues nos lembra aqui que o Brusque pega o vencedor de Manaus ou Brasil. Então, Gustavo Papa corre perigo. Gustavo Papa, por favor, já te Comece a orar, já. Já começa a fazer teu começa a trabalho. rezar. Amanhã, decisão do primeiro turno do Gauchão. Olha ali, ó, a camiseta do Caxias e a camiseta do Grêmio. Os dois times que disputam esse primeiro título, digamos assim, desse Gauchão 2020. Deixa eu mostrar uma situação, já que tu falasse Pois não? Não gosto de mexer em telefone quando estou em algum programa, mas já que vocês falaram na decisão, quero só encontrar aqui, ó. Se tu puder ver aqui, ó, a bola da decisão personalizada. Já temos a bola aí. da decisão. Final, Taça Evaldo Poeta, Centenário. Será que eu consigo colocar isso aqui, mostrar A gente isso aqui? passa pro WhatsApp e a gente coloca na tela. Passa pro teu, Edu? Isso. Então tá. Daqui a pouco chega um zap aí, aparece na tela. E esse mesmo e essa mesma arte vai estar nas camisas Vai estar um pet nas camisas. de Tá legal. Caxias e de Grêmio. E a gente preparou algumas surpresinhas, assim, algumas coisas de engajamento com crianças com vulnerabilidade social lá em Caxias amanhã. Algumas questões que a gente está tentando engajar cada vez mais, especialmente as comunidades do interior na competição. Dentro de campo, acho que o Gauchão a cada ano evolui muito no nível técnico, né? Eu acho que até o fato dos times gaúchos desses 12 clubes que disputam o Gauchão, 9 são envolvidos em competições nacionais. Existe algum planejamento para que se aumente o número de times na Série B e C, por exemplo? Série B e Série C são competições que elas depende exclusivamente do resultado do desempenho deles, e a partir daí começa por uma questão de ingresso através da Série D, né? Que é a série de entrada para as competições nacionais, e aí vem o trabalho da federação também, no sentido de melhorar o seu ranqueamento nacional de federações, porque o teu ranking melhor no cenário nacional aumenta o teu número de vagas na Série D. Então, Adilson Stankiewicz, do Ipiranga, disse que está se babando pela Série B. A gente já tem a arte aí, Kleber? Já temos a arte aqui, em seguida vai estar o ali Ipiranga, na tela. O Ipiranga está se babando, Silvio, para jogar a Série Faltou B. pouco ano passado. Olha só. Foi na trave. Claro. Bom, então, Kleber, Caxias e Grêmio. O que tu pensa desta decisão? Claro que, pela história, o Grêmio, digamos, é o favorito, mas onde o Caxias pode enfrentar o Grêmio neutralizando esse time? Olha, não dá para dizer que é jogo ganho, né? Mas o Grêmio é amplamente favorito, e mesmo que as pessoas se apeguem à própria vitória do Caxias lá na primeira rodada e uma vitória do Aimoré contra o Grêmio, eu vejo uma evolução no Grêmio. Se o Grêmio repetir a estrutura e o futebol que apresentou contra o Internacional sábado passado, com sistema de 3 volantes, acho que o Grêmio encontra uma forma de equilibrar o que ainda não está ajustado no time do Grêmio em começo de temporada. Sim. E eu acho que o Caxias ele já fez a façanha dele nesse primeiro turno. Lógico que não está decidido, né? Mas eu acho muito difícil que o Caxias, em 7 jogos, em 7 rodadas, consiga vencer o Grêmio 2 vezes. Acho que é uma outra situação. Mesmo que o jogo seja no Centenário, acho que o Grêmio já evoluiu muito mais em relação ao próprio Grêmio da primeira rodada. E para isso teve que, por exemplo, no Grenal, especialmente no primeiro tempo, como foi muito bem, teve que mudar, né? A sua ideia é que, naturalmente, não era aquela de usar os 3 volantes. Maiká, vem aqui no quadro, vem. Diz aí, Serra. Antes do Maiká, o Grêmio está reforçado, viu, Benfica? Saiu a relação dos jogadores. Claro, o Grêmio não divulgou, né? Mas os repórteres estavam acompanhando ali, embarque no ônibus do Grêmio. O Jeromel, o Tassiano
e o Thiago Neves estão na delegação. Ah, o Jeromel treinou com bola essa semana. Acredito, Benfica, que não vai começar o jogo, pelo tempo que ele ficou parado, né? Não foi uma cirurgia tão grave no joelho, mas é joelho. O Tassiano fica como opção. E o Thiago Neves, eu também acredito que não vai começar jogando, Benfica, pela questão tu falasse física. o Thiago Neves está? Ele teve com algum Porque problema? durante essa semana ele deixou um treinamento no mais treino. cedo, fez uma ressonância, Perfeito, né? tá. E Já temos, tinha um rapidinho, edema. Silvio, já temos a imagem para colocar na tela da bola Então vamos ver. personalizada. Vamos ver a imagem aí? A imagem. Da decisão deste sábado. Não, ainda não? Daqui a pouquinho, então. Leonardo. Ô, Benfica, antes do Michael, quantos goles de água eu posso tomar aí? Pode pegar, pode levantar. Se quiser vir aqui, inclusive, Não, isso aí debater aí. Eu vou trazer o Zelinho, então, para debater com o Maicá aqui. Maicá, diz aí. O Grêmio está com outra ideia a partir do Grenal. Pois é, sim. Que é jogar com os 3 volantes. A gente conversou aqui na Semana Grenal, né, Silvio? A gente achou que todo mundo considerava essa possibilidade. Não era o que eu, por exemplo, faria. Eu queria um Grêmio mais ofensivo naquele momento. Queria o Everton por dentro, com o PP pela esquerda. Mas a estratégia deu muito certo, funcionou muito bem. E eu fiquei surpreso porque achei que o Grenal seria, assim como o Fernando Carvalho nos disse aqui na terça, né? Eu também achei que o Grenal no 11 contra 11 seria mais parelho. Não foi. Tudo indica que o Grêmio vai repetir essa escalação, porque o Grêmio muda um pouquinho o seu esquema, né? Aqui a linha de 4 tradicional do Grêmio, Vitor Ferraz, os 2 zagueiros, agora Paulo Miranda e David Braz, no lugar do Jeromel e Kahneman, e o Cortez. Ou o Caio Henrique, está aqui o Caio Henrique se babando para jogar. Aqui que mudou, né? O Grêmio faz coloca um volante, que é o Lucas Silva, e solta um pouquinho mais esses jogadores aqui, ó. Matheus Henrique e Maicon, principalmente o Maicon. O Maicon fica sem tanta responsabilidade defensiva. Até no Grenal, o Maicon, principalmente no primeiro tempo, voltou muito, Silvio. Voltou muito. E em vários momentos eu percebi que ficava o Everton e o Diego Souza. E cansou, né? Cansou. O Everton estava com liberdade total para ficar no campo de ataque. Lembrando que, né, quando o esquema do Grêmio muda, quando sai esse aqui e o Grêmio Esse aqui joga quem? o Lucas Silva. Esse aqui ficou sem aqui. Peraí. Tá, enfim. Quem é esse aí? É o Thiago Neves. O Thiago Neves, quando o Thiago Neves... Não vai rolar, o Thiago Neves. Enfim. Mas quando o Thiago Neves está aqui, esses jogadores fazem isso. E aí o Everton tem que fazer isso aqui também. O Alisson faz todo o jogo. Eu sou fã do Alisson. Eu sou fã incondicional do Alisson. Ele é um jogador de entrega. O Cacau ontem no programa disse que o Alisson é um dos melhores jogadores do Grêmio esse ano. O senhor concorda? Eu não concordo, porque o Alisson é um dos melhores jogadores do Grêmio desde o ano passado, desde que ele chegou no Grêmio. Mas, enfim, com o Lucas Silva, o Everton pode ficar mais. Ou seja, aqui, qualquer time que jogar, qualquer lado direito dos adversários do Grêmio vai ter preocupação. O Maicon, que hoje talvez seja o melhor armador do Grêmio, tem menos responsabilidade defensiva. É que ele tem muita qualidade de passe. Não, e outra, muita a hora visão. que o Maicon saiu do time do Grêmio no Grenal, por exemplo, né, Silvio? O Grêmio parou. Mas olha aqui, Maicá, às vezes fica assim também, ó. Às vezes fica assim também. Aí o Maicon está aqui no meio na linha de 3. E aí quero te citar outro nome, o Jean-Pierre. Esse é o lugar do Jean-Pierre, quando o Jean-Pierre voltar. E aí o Michael veio para cá para a saída do Lucas Silva, ou não, Kleber? Possivelmente. Mais possivelmente. Ou não. E também dependendo do jogo. Né? O Lucas Silva é mais volante. Não, que o Maicon, vai ser muito usado. Mas é meio um carrossel de grande círculo aí, né? Os jogadores girando e formando triângulos diferentes ali. Mas quando o Jean-Pierre está no time do Grêmio, vamos supor que o Lucas Silva aqui seja o Jean-Pierre, tá? Sim. Já era mais ou menos assim, ó. Isso. O Jean-Pierre tá sempre por aqui assim, ó. Se tu reparar, o Luan era o jogador que fazia toda essa função aqui. O Luan tá aqui, dá o passe aqui, ele vem aqui buscar ela. É que o Everton faz muito isso. É. O Everton hoje não é o tradicional ponteiro esquerdo, mas ele Mas é um jogador de intensa movimentação mas pelo essa meio. função aí, principalmente Benfica. aqui, ó, por dentro, né? Tanto espaço pro lateral Essa passar. função aí que o Maicá falou do Luan, que faz muita falta ao time do Grêmio, quem veio para fazer era o Thiago Neves. Ele faz bem essa função que o Maicá falou de Mas tu quer ver de uma um coisa, lado Célio? ao outro entre a linha do meio-campo e defesa do adversário. Tu quer ver uma coisa? Eu acho que essa ideia aqui, Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique, ela não está sendo... Eu considero uma questão de emergência no Grêmio em função do Jean-Pierre. Mas mesmo depois que o Jean-Pierre voltar,
Eu acho que esta ideia em alguns jogos vai aparecer no time do Grêmio. Silvio, eu acho... Dependendo da resposta do Jean-Pierre. Se ele estiver muito bem, realmente não dá para tirar. Eu acho que o time titular do Grêmio vai ser esse aqui. Como foi no primeiro tempo do Grenal. Mesmo acho quando voltar o Jean-Pierre? Acho que sim. Se voltar como estava no ano passado até se machucar? E aí o Jean-Pierre entra aqui. O Jean-Pierre entra aqui no lugar do Michael. Eu acho que vai ser no lugar do Lucas Silva. Sim. Porque o que acontece? Aqui, a gente tem um jogador que é o Alisson, que dá muita ajuda para o Vitor Ferraz, que é o lateral mais ofensivo do Grêmio. E vai entrar o Caio Henrique aqui. E esse lado aqui, tu não pode exigir que o Everton venha até aqui marcar e volte para atacar. Mas o Maicon, cara, é um então, jogador esse lado aqui, da Silvio, extrema confiança. Esse lado aqui, Silvio, é uma liderança técnica dentro do campo e até tática, né? Esse lado aqui, não é Silvio, simples, mas cara. esse lado aqui vai precisar de ajuda, entendeu? Não, mas que aí vai é entrar que tá. aqui, ó. E esse jogador é ofensivo. Mas olha só, Caio Henrique, ele também faz esse movimento pelo meio. Porque ele era meia. Não, tá bem, mas... aí vai ter que ter um mecanismo de compensação. Okay. Ele avança muito mais pela meia do que propriamente o Vitor Ferraz. Mas aqui o Vitor Ferraz tem ajuda do Alisson. Aqui ele não vai ter ajuda do Everton. E aí vai precisar de alguém para ajudar aqui. Caio Henrique ou Cortez, Kleber? Caio Henrique, já. Por quê? Já. Mais qualidade técnica, né? Muito mais qualidade técnica. É um jogador que acho que se encaixa em variações de esquema. E o Bruno Cortez, ele é um jogador regular numa média baixa, né? Mas é um jogador de marcação importante, né? Aí pode ser a compensação, mas eu acho que o time do Grêmio ele tem uma natureza diferente da qualidade que o Cortez empresta. Né? Por isso é que eu estou achando que o Grêmio vai, até por ter agora mais grupo do que no ano passado, Sim. ele vai fazer variações. Essa do Michael com o Lucas Silva e o Matheus Henrique vai ser usada em algumas vezes. Assim como na lateral esquerda, né? Saindo o Cortez num jogo em que o time adversário é mais ofensivo, uma coisa, segura com o Cortez, mas daqui a pouco entra o Caio Henrique. O que eu não estou vendo é Maicon, Thiago Neves e Diego Souza juntos. Isso eu não consigo enxergar. Cara, eu acho que depois da volta do Jean-Pierre, o espaço pesado o espaço do Thiago Neves, o espaço do Thiago Neves vai ficar eu quero saber justamente isso. Onde é que o Thiago Neves vai entrar nesse time do Grêmio? Porque a gente está vendo aí as variações, né? E jogadores com muito mais vigor, intensidade e até versatilidade do que o Thiago Neves. Então o Thiago Neves, se demorar muito para entrar em forma, ele vai ficar para o fim da fila. Acho que o Jean-Pierre, se recuperar em breve, daqui a pouco ele está mais pronto. E aí eu acho que o Jean-Pierre não sai mais do time. A respeito de dois posicionamentos, à medida que o Everton deixou de ser um extrema aberto e começou a flutuar, a fazer diagonal e derivar para o meio, ele se transformou em goleador do Grêmio. Né? Antes ele era um cara que ajudava demais, o Luan não tinha esse poder de decisão, agora ele é o cara que decide para o Grêmio. Sabe que nisso a seleção brasileira foi muito importante para ele. Sim. Que ele apanhava aquelas bolas pela esquerda e cortava sempre para o meio, inclusive fazendo gol. E aí, Kleber, a função do Caio Henrique, né? Porque o lateral esquerdo ganha muito com essa parceria aqui e o que a gente está vendo? O Cortez muito bem, muito forte defensivamente, mas com acabamento de jogada eu acho que pela qualidade que o Caio Henrique tem, no momento que ele encaixar no time do Grêmio, o Renato vai enxergar que ele é uma peça importante no movimento ofensivo e vai achar a compensação no esquema. Aí é que eu volto a te dizer, Silvio. Eu acho que o 4-1-4-1 vai se estabelecer no Grêmio. A gente estava falando... Para dar essa segurada aqui, ó. Só uma última, a questão do Maicon. O Maicon nessa linha ele está um pouquinho mais avançado. Isso. Né? E ele ainda não se enxergou jogando na intermediária do outro lado. O Maicon gosta do espaço para enxergar o jogo. É o campo aberto. Aí ele tem uma qualidade de passe, uma entrega de jogo, um ritmo de jogo completamente diferente. Né? A gente falou do Thiago Neves, tu lembrou da questão da idade, né? O Edu lembrou. Por isso é que eu acho muito difícil usar ao mesmo tempo Michael, Thiago Neves e Diego Souza. Eu acho que o Thiago Neves pode aparecer aqui, muito ó. pesado, né? O Thiago Neves pode aparecer. O Diego Souza, com os gols que marcou, tá na sombra e água fresca, né? Mas aí que tá. É que tem duas coisas aí. O Renato não gosta de usar o falso 9, mesmo que ele já tenha usado e deu muito certo. E o Thiago Neves, em alguns jogos no Cruzeiro, ele já jogou de falso 9. Praticamente as duas Copas do Brasil, ele foi o centroavante do Cruzeiro. O nosso convidado de hoje aqui no Bairrista Futebol Clube é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Quer dar um pitaco aqui, Luciano? Não. Silvio, temos a bola do campeonato agora. Temos a bola do campeonato? Vamos ver então. Vamos trocar de lugar então com o presidente. Vamos ver na tela então. A bola especial. Aliás, essa é uma das perguntas para o Luciano. Tá aí. Tá na tela. Tá na tela.
O Campeonato Gaúcho agora ele tem música tema, ele tem uma cerimônia de início, ele tem essa preocupação com a bola do campeonato. É uma evolução gigantesca, né? De valorização do campeonato, dos times, o próprio patch nas camisetas dos dois finalistas, a taça personalizada. A federação está vendo isso como uma maneira de valorizar o campeonato, de dar mais... porque nos jogos que a gente acompanhou, a gente tem acompanhado muito, o jogo só começa depois da cerimônia, que já tem a música tema do campeonato, que até foi composta pelo... Júnior Rocha. Agora, e executada pelo Diego Dias. Então, é uma evolução grande de valorização do campeonato. A gente tem algumas coisinhas já preparando aí, talvez, para a final, aí, algumas coisas, inclusive, tá uma negociação com uma questão aí, dar uma evoluída na questão da música, aí, fazer alguma coisa bacana também. Eu acho que isso busca, Edu, mais do que tudo, é o engajamento do torcedor, entendeu? O cara vê, nada disso que a gente fez, a ideia nossa, ou é tudo situações que as grandes competições do futebol têm. A Champions tem seu hino, a Libertadores tem seu hino. Tem a questão da bola personalizada, são pequenos detalhezinhos que a gente vai também valorizando a competição, fazendo com que o torcedor também entenda assim, os caras estão pensando em alguma coisa. Vai inventar legal. final único em Campo Neutro, lá em Joinville, final do Gauchão. Igual a da Libertadores. Não, final única, por enquanto, só no Campeonato Feminino. Luciano. Esse ano, E funcionou inclusive, essa ideia? para o futebol feminino, ano passado funcionou, especialmente por ter sido em Juí, que é uma região onde tem um futebol feminino forte, né? A questão também, provavelmente, Kleber, a quantidade de pessoas que estavam no 19 de outubro poderiam estar ou na Arena ou no Beira-Rio. A diferença é que no 19 de outubro cabe 5, 6 mil pessoas e na Arena cabe 45, 50, no Beira-Rio é a mesma coisa. Então, assim, em termos de espetáculo, em termos de cenário, é um pouco... E ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal do Departamento de Competições, nossa lá, já pensando e planejando a questão, inclusive, do calendário feminino, que nós temos 4 competições, né? Como é que a federação está enxergando esse crescimento do futebol feminino? Porque começou a virar deixou de ser o patinho feio das competições e agora está ganhando o aporte de mídia, de patrocinadores. O gauchão feminino, o próprio jogo, se a gente for ver em Ijuí, teve uma operação de estádio lotado, né? Sim. Então, essa evolução do futebol feminino, como é que a federação está... Eu acho que a gente encara como uma questão natural, né? Talvez não se tivesse coordenado antes, ou a própria federação, porque nós tínhamos uma parceria com uma associação do Gaúcha de Futebol Feminino, que era quem coordenava e fazia todas as competições, até um número de competições maiores do que a federação tem feito. Claro que a partir do momento que tu traz para dentro da entidade, isso ela acaba tomando um pouco mais de visibilidade, e a questão também da Copa do Mundo, eu acho que isso aumentou e muito a questão do interesse pelo futebol feminino. Inclusive, o Brasil e Porto Alegre é um candidato à Copa de 2023 feminina, muito provavelmente vai ser no Brasil, e Porto Alegre está forte para ser uma das cidades sedes aqui também da competição. 100 anos de Campeonato Gaúcho, é isso? 101. Sim, estamos no 101. Só um parênteses... Eu estava puxando o gancho para o Kleber falar do livro dele. Só um parênteses rapidinho. Eu tenho uma percepção com relação ao futebol feminino, que ela é um pouco polêmica, não tenho dúvida, mas que hoje ela está embasada, eu nem sabia disso, depois que eu defendi isso em algumas situações. Houve uma pesquisa e um trabalho científico de um educador físico na Suécia ou na Suíça, eu acho. O futebol feminino ele precisa ser adaptado. Não tenho a menor dúvida disso. Isso não tem preconceito, não tem machismo. Como adaptado? Adaptado. Tu tem que ter ou um tempo de duração do jogo menor, ou o campo ser menor. A goleira, eu não tenho a menor dúvida de que ela tem que ser menor. A bola ela precisa ser um pouco mais leve. Eu recebo lá na federação mensagens de pais dizendo assim, não tem uma bola mais leve, minha filha tem 14 anos, não consegue chutar a bola mais depois de 10 minutos. Então, eu acho que isso, visando tornar o jogo mais dinâmico
e mais atraente até para que se veja como no na, vôlei, né, presidente? na TV. vôlei e no basquete, O vôlei e o basquete, eu a acho- rede, olha só. a rede mais baixa, E né? tenho a Nós estamos intenção indo pro de fim do programa, tenho a tá? intenção de fazer se não um torneio, pelo menos um jogo amistoso nesses moldes aqui no Rio Grande do Sul ainda esse Uma ano. espécie de um laboratório. Laboratório. Kleber, o teu livro aí de 100 anos da história do gauchão? É um livro que tem muita história e muitas histórias, né? A gente fotografou cada um dos títulos, né? Não é um livro de estatística, é um livro de contar histórias. E acho que tem muita riqueza. A começar pelo fato, tem 100 campeonatos ou tem 99, né? Porque Sim. o 100º é esse que está acontecendo hoje, porque 2 anos não aconteceram por causa de revoluções. E tem uma história muito curiosa, que é o primeiro campeonato que não terminou. A gente está vivendo aí o coronavírus. Na época era 1918. 18 para 19. 18 para 19. O Cruzeiro ganhou o Campeonato Metropolitano, o Brasil ganhou a Zona Sul e o 14 de julho de Livramento ganhou a Fronteira. Sim. Mas por causa do surto de febre espanhola, a gripe espanhola, as autoridades proibiram aglomerações. Então, os jogos finais que seriam realizados numa cidade, Porto Alegre, não aconteceram. E até hoje, esses 3 times reivindicam. Acho que até houve um movimento na federação, né, 2 anos atrás, para que esse título fosse dividido e reconhecido. Histórias para conferir no livro. Temos 1 minuto para encerrar o programa. Luciano Oxman, o presidente que saiu, a partir da tua entrada, Francisco Noveleto, sofreu demais com a questão da identificação com o Internacional. Um colorado que levava muito pau, era muito crítico. Nossa, o Cacalo aqui, o que dava de pau, do lado da torcida do Grêmio. Agora entra um presidente identificado com o Grêmio. Tu está preparado para enfrentar isso de uma forma reversa agora? Sem Não te dúvida, preocupa isso? Não me preocupa nenhum. Eu levo isso pela questão do folclore do torcedor, faz parte. O importante nisso tudo é a consciência que a gente tem lá na federação de fazer o trabalho correto, transparente, idôneo, isento, como sempre foi feito pelo presidente Noveleto, como sempre foi feito pelo Perondi, como sempre foi feito pelo Hofmaster, e a gente busca todo mundo. Eu acho que o dirigente que quiser ajudar o seu clube, ele tem espaço no clube para fazer, não precisa da federação para buscar essa... E eu posso depor a favor, porque eu conheço, acima de tudo, a família. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço por Um abraço no nosso oportunidade. patrono lá. Darei. Muito bem, Bairrista Futebol Clube, sempre na parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista, fica por aqui. Até segunda, tchau.